Invocando a Deus, declara aberta a 16ª sessão ordinária da Câmara Municipal Turmalina, a realizar-se no dia 25 de setembro de 2019, às 19h30. Passa a palavra ao vice-presidente, mas nesse momento o secretário designado para fazer os trabalhos da mesa. Gostaria de cumprimentar a todos também, nobres vereadores, com boa noite, todos que nos acompanham aqui e nos assistem. Estarei fazendo a leitura de todos os vereadores presentes nessa 16ª sessão ordinária de 2019. Selma Marta Pinheiro, Jackson Pereira de Oliveira, Moisés Elequias da Silva, Antenor Alves Pereira, Aparecido de Souza Viana, Diomar Fernandes Bessa, José Valdeci Andrioli, Luiz Fernando Marim e Valdeci Guimarães. Também aqueles que se inscreveram para fazer uso da palavra nessa 16ª sessão, Luiz Fernando Marim e Jackson Pereira de Oliveira. Entrará em discussão e votação das atas agora, da sessão ordinária número 015/2019 e sessão extraordinária 0011/2019. Com licença, senhor secretário, lembrando todos os vereadores que passou por esta casa, que nosso regimento interno ele deixa bem claro que as atas não precisam ser lidas na sessão, então as atas estarão à disposição sempre nas segundas e sexta-feiras da semana, tá? Vocês podem vir, pode estar lendo. Hoje o vereador Luiz Fernando veio, acho que o Tutão veio, Pelé já tomou conhecimento. Então, todos que se interessarem, tá ali, porque só vai ter a discussão, tá bom? A ata da sessão ordinária do dia 0015/2019, realizada na Câmara Municipal Turmalina no dia 10 de setembro do ano 2019, está em discussão. Boa noite, senhora presidente, todos os colegas vereadores e todos que nos assistem nessa noite. Quero cumprimentar aqui o presidente da Câmara Mirim, que se faz presente, o Matheus, acompanhando a nossa sessão ordinária. Eu só gostaria de colocar uma divergência que eu coloquei no momento da leitura da ata, que até foi discutida na Secretaria Administrativa, e no meu entendimento deveria haver alteração, não é uma solicitação, no meu entendimento, deveria ter uma alteração em relação à leitura da ata, que até foi colocado outras questões. Então, é a minha solicitação, é a minha observação, na verdade, em relação a essa ata da sessão ordinária 015 de 2019. Se o senhor me permite, nós vamos estar fazendo, nós conversamos hoje à tarde sobre o assunto, né? Essa remodelação que o senhor comentou, nós vamos estar fazendo a partir do momento que tiver realmente aprovado a resolução do regimento interno, e a gente vai estar alterando o texto das atas, tá? Aí será alterado o texto da ata. Por enquanto, ainda, algumas coisas vão permanecer. Tá? Tudo bem. Continua em discussão. O vereador que concorda, permaneça como está. Quem discorde, que se levante. A ata foi aprovada por 5 votos favorável contra 3, Luiz Fernando Marinho, Valdecir Guimarães e Diomar Bessa. Foi aprovada. A ata da sessão extraordinária 011/2019, realizada na Câmara Municipal Turmalina aos 16 dias do mês de setembro do ano 2019, está em discussão.
ata está em votação. O vereador que concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se levante. A ata está aprovada por unanimidade dos vereadores. Também está na pauta dessa 16ª sessão o veto total do projeto de lei número 031, de 29 de julho de 2019, autógrafo encaminhada em 5/9/2019, com o autor Poder Executivo. Também um projeto de decreto do Legislativo número 002, de 2019, de 23 de setembro de 2019, dispõe sobre a concessão de título de cidadão e das outras providências. Autoria da presidente e vereadora Selma Marta Pinheiro. O requerimento número 0046/2019, de 25 de setembro de 2019, envio do relatório completo de apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente a 2018 e o parcial de 2019. Autoria da presidente e vereadora Selma Marta Pinheiro. Um minuto, por favor. Também na pauta do dia tem um requerimento do autor Luiz Fernando Marinho, vereador Luiz Fernando Marinho. O assunto: informações sobre realização das provas para a seleção do Conselho Tutelar Municipal. Bem, no expediente é isso. Passando agora para a inscrição dos vereadores que farão uso da palavra. O vereador Luiz Fernando Marinho. Boa noite mais uma vez a todos. Eu só queria usar a explicação pessoal para dizer que, além do requerimento solicitando informações sobre o processo para a realização das provas para os membros do Conselho Tutelar, eu também estou enviando um ofício para a presidente do SMDCA para que disponibilize uma urna em Fátima Paulista. Afinal de contas, nada mais justo do que, já que em todas as eleições nós temos uma urna em Fátima Paulista, por que não, na eleição do Conselho Tutelar, não ter uma urna em Fátima Paulista? Isso garante o acesso daqueles que moram no distrito, além de economizar a questão do transporte, a despesa do transporte nesse dia. Ou seja, você vai gerar economia em dois sentidos. Você vai colocar servidores em Fátima Paulista, que se fazem parte do Conselho, e você não vai precisar pagar hora extra para motorista para trabalhar nesse dia, transportando o dia todo esses cidadãos que querem fazer
a exercer, na verdade, o seu direito do voto na eleição dos membros do Conselho Tutelar. É só isso, senhora presidente. Muito obrigado. Inscrito o vereador Jackson Pereira de Oliveira. Bem, eu gostaria de cumprimentar o nosso presidente Mirim, que está aqui, as pessoas que estão nos assistindo, muito obrigado pela presença. O que eu gostaria de comentar nesse momento em relação a essa questão é o seguinte: o Conselho Tutelar foi unificado. Então, agora será de 4 em 4 anos, terá direito a férias, terá direito a 13º, será quase que um funcionário, com direitos, com deveres, e será a cada 4 em 4 anos. E a lei é uma só para todo o país. Não existe uma lei para o mundo e uma para a Turmalina, é uma só. Tomamos conhecimento de que uma empresa foi contratada e que teve algum problema, não sei qual, mas que algumas pessoas entraram com recurso e que no final o prefeito que chegou até mim, que é a pessoa que me procurou, que o prefeito disse o seguinte: então passa todo mundo. Se a empresa foi contratada, foi gasto um dinheiro com a empresa para selecionar, que é obrigatório, para concorrer, então não existe esse passe todo mundo. Então esse processo já está com vício, é um processo totalmente já fraudulento, errado. Outra informação que chegou em mim como vereadora, tá? Que as provas no edital estaria 30 questões, que foram feitas 25 questões. Se realmente isso for verdade, também há um erro gravíssimo. Lembrando que é unificado, é no país todo, então não é uma norma para a Turmalina e uma norma para o mundo. Existe uma sequência. Pode ter, às vezes, uma adequação, alguma coisa dentro do município, mas a lei que rege o procedimento, a contratação da empresa, a quantidade de perguntas, tudo, deve ser a mesma para todos, né? Acredito eu. Então, são perguntas que ficam aí no ar, que o vereador Luiz Fernando está fazendo, e também penso da mesma forma, tem que ter uma urna no distrito, por quê? O distrito não pode ser jogado como uma coisa qualquer. A questão do Conselho Tutelar ainda, em cidades pequenas como Turmalina, ela é vista como talvez um cabide de emprego. Só que, gente, o Conselho Tutelar, ele é fundamental dentro de um município. Ele é fundamental no trabalho com as crianças vulneráveis, do acompanhamento. Ele é muito importante. Então, nós temos que ter muito respeito e levar isso muito a sério. É muito mais fácil, como diz o vereador, levar uma urna lá para Fátima e as pessoas irem até a urna, do que pessoas, até principalmente as pessoas de idade, se deslocar, entrar no ônibus e vir até a Turmalina. Então, a gente tem que ver a comodidade da pessoa até idosa. Segundo, o gasto do poder público, que é desnecessário, até porque vai ter que pagar hora extra. Então, tem vários fatores. Então, eu gostaria que o prefeito reconsiderasse e colocasse uma urna eletrônica a pedido do Luiz Fernando, a meu pedido, em nome da Câmara toda, nós estamos fazendo esse pedido. Tá? No momento, não tem nada a tratar, né? Nós vamos estar suspendendo temporariamente a sessão, logo mais a gente volta para a ordem do dia. Vamos retornar à sessão. Eu quero dar uma boa noite especial aos nossos espectadores que estão aí nos ouvindo. Nós já temos aí algumas pessoas, acho que em torno de 10 a 12 pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado, que continue assistindo todas as sessões. Isso é muito importante para o município, que de uma forma ou de outra vocês já estão seguindo os nossos trabalhos, mesmo vocês não estando aqui presentes, mas vocês estão sabendo o que está acontecendo. E
Foi uma pequena surpresa que eu fiz a vocês, senhores vereadores. Na verdade, o áudio só está sendo transmitido o áudio, tá? As nossas carinhas ainda não estão aparecendo. Só está faltando uma pequena pecinha que a gente em breve estará comprando, e aí estará sendo, realmente nós estaremos entrando na casa das pessoas. Por enquanto, eles estão nos ouvindo. Então, todos os senhores podem mandar um abraço para os telespectadores nossos, tá bom? Dando prosseguimento na sessão, na ordem do dia, passo a palavra ao senhor secretário Jackson. Na ordem do dia, eu estarei fazendo a leitura na íntegra do veto total do projeto de lei número 031, de 29 de julho de 2019, do autor Poder Executivo. O veto total, projeto de lei número 031, o prefeito municipal de Turmalina, Alexandre Ribeiro Pereira, no uso das suas atribuições legais, nos termos do artigo 50 da Lei Orgânica do Município, veta totalmente o projeto de lei número 031, de 29 de julho de 2019, que abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e das outras providências, encaminhando através de autógrafo, encaminhando em 5/9 de 2019, protocolado sob número 415/19. Razões meritórias do veto. Fica o projeto de lei acima mencionado vetado integralmente, porque foi totalmente desconfigurado pela edilidade, não guardando mais consonância com os interesses públicos. Note-se que o projeto inicial pretendia a abertura de créditos suplementares do valor de R$ 255.500.000, cujo crédito autorizado em valor de R$ 70.000 não atende o interesse público, ou seja, as necessidades da administração, todas devidamente explicitadas à edilidade. A administração, necessitando abrir créditos adicionais suplementares no orçamento do município, enviou à edilidade local o projeto de lei número 31, de 29 de julho de 2019, conforme constou na respectiva mensagem, que explicou o projeto. Os créditos a serem abertos são necessários e tem por objetivo, além do pagamento das despesas corriqueiras, como água, luz, telefone, também contempla a contratação por empresa de um educador físico que será pago com recursos repassados pela União, um fisioterapeuta e um farmacêutico, recursos próprios para o setor de saúde, além da abertura de uma nova licitação para aquisição de medicamentos que serão pagos com recursos repassados pela União ao município, e ainda a suplementação de fichas de vencimentos e obrigações patronais infra-orçamentária para empenhamento da folha de pagamento do mês de julho. Note-se que foi solicitada apreciação em regime de urgência. Não obstante a clareza e a urgência, necessidade da abertura dos créditos, sob pena de paralisação de diversos serviços da administração e comprometimento de diversos pagamentos, foi protocolado na Prefeitura por servidores da edilidade o autógrafo relacionado ao projeto de lei número 31/2019, e qual não foi surpresa. Trataram de autorizar somente crédito adicional suplementar no valor de R$ 60.000 para a área da saúde e R$ 10.000 para a merenda escolar. E por meio da emenda aditiva número 02/2019, de autoria dos vereadores Jackson Pereira de Oliveira, Antenor Alves Pereira e José Valdeci Andrioli, de forma inacreditável no mesmo projeto de lei, inseriram crédito adicional em favor da própria Câmara Municipal, no valor de R$ 39.000, para ser utilizado em diversas ações do orçamento do Poder Legislativo. A justificar a emenda em favor da edilidade, disseram que a presente emenda aditiva é necessária para o regular andamento das atividades do Legislativo e de sua execução orçamentária correta. Curioso o posicionamento da edilidade e dos edis retratados,
pois permitem à edilidade o regular andamento de suas atividades e restringem, ou pior, impedem que o município possa manter regular as suas atividades. Importante dizer que a edilidade é um órgão apenas de despesa, e nessa qualidade, caso fique sem algum crédito em seu orçamento, o prejuízo será somente interno. Já no caso da Prefeitura, entenda-se a administração, caso haja ausência de créditos em seu orçamento, os prejuízos são incalculáveis, eis que executa diversos serviços em prol da população. E por meio da emenda supressiva, número 01/2019, trataram de suprimir os valores de R$ 185 e R$ 500 mil proposto pelo projeto de 031/2019 para criarem créditos a serem utilizados em setores essenciais da administração, conforme já retratado. Esse fato, inevitavelmente, trará a paralisação de diversos serviços da administração e vários compromissos financeiros não serão honrados. Daí que o projeto enviado à apreciação perdeu sua essência. Desse modo, desconfigurado o projeto de lei original de modo a não atender o interesse público, fica totalmente vetado o projeto de lei número 31, de 29 de julho de 2019, encaminhado por meio do autógrafo protocolado sobre número 415/19, essas, pois, as razões meritórias do presente veto, a comunicar a Vossa Excelência e aos seus nobres pares esta deliberação. Reitero-lhes minhas manifestações de apreço e de alta consideração. Turmalina, 9 de setembro de 2019, Prefeito Municipal Alexandre Ribeiro Pereira. O veto total do projeto de lei 031, de 29 de julho de 2019, está em discussão. O vereador que quiser fazer uso da palavra está em aberto. Quero cumprimentar mais uma vez, então, dessa forma agora, como foi comunicado pela senhora presidente, os nossos ouvintes pelas redes sociais. E em relação ao veto do senhor prefeito, eu já disse aqui inúmeras vezes que não cabe a questão partidária quando se refere ao vereador Lumarim. Então, eu quero colocar algumas situações que nos levam a questionar esse veto. O primeiro deles é, segundo o prefeito, das razões que ele vetou e a necessidade do valor total da suplementação. Contempla a contratação por empresa de um educador físico que será pago com recursos repassados pela União, um fisioterapeuta e um farmacêutico de recursos próprios para o setor da saúde. Primeiro, quando se trata de empresa, provavelmente você pode colocar pessoas indicadas. Por que não, então, fazer um processo seletivo para a contratação dessas pessoas? Segundo, licitação para aquisição de medicamentos que serão pagos com recursos repassados pela União ao município. Ora, a Câmara, na situação, os vereadores, nós aprovamos o que era necessário naquele momento, que era os 60 mil da saúde e os 10 mil para merenda escolar. Os outros itens restava o quê? Esclarecimentos por parte da administração. Então, eu não entendo como que alguém pede e alguém ao mesmo tempo fala, não quero mais. Então, essa é a minha reflexão que faço em relação ao veto, e tenho aqui já o meu voto contra esse veto. Senhora presidente, muito obrigado. Continua em discussão. Gostaria também, senhora presidente, de colocar minha opinião sobre esse veto total do Executivo. Naquele momento, a Câmara entendeu que a necessidade seria esses valores que acabamos de falar aqui, e o Executivo acabou não sancionando as nossas emendas supressivas. E
e, logicamente, de toda a situação que o município enfrenta, né, das adversidades que nós temos enfrentado, e, de certa forma, talvez, né, por conta dessa emenda também supressiva, desse pedido de suplementação para o Executivo, talvez foi uma das razões que ele acabou dizendo aqui na vossa justificativa, por não ter sancionado esse projeto. Mas o que fica aqui, o meu pensamento e a minha opinião sobre esse projeto, é de que, mais uma vez, nos mostra e faz nos entender que a falta da conversa e do diálogo e daquilo, da nossa opinião que é colocada diante do Executivo, e, sendo assim, ele acaba não tendo o apreço e o respeito por aquilo que nós temos colocado, pois, afinal, nós estávamos preocupados, né, se os medicamentos na farmácia iria faltar ou não. Então, por isso que a gente, assim, analisou o projeto, e depois tivemos, até inclusive, eu queria deixar registrado aqui, uma reunião com o Departamento da Contabilidade e a Tesouraria do município, onde ali nós tivemos essa palavra que eu falo, que é o diálogo, a articulação, que é necessário, que se faz presente em qualquer âmbito, em qualquer lugar, faz muito importante isso. Então, a minha opinião sobre esse veto total, mais uma vez, mostra a falta de diálogo, muitas das vezes, por parte do Executivo. Eu acho que o caminho não é esse, a minha opinião, o caminho não é esse. Eu acho que tem que haver esse diálogo, essa conversa, para que nós possamos resolver as adversidades que se encontram dentro da nossa municipalidade. Continua em discussão. Gostaria que o senhor presidente tomasse posse dessa cadeira para que eu use a tribuna. Bem, em relação ao veto do prefeito, ele diz o seguinte aqui. Curioso posicionamento da edilidade, quer dizer, dos vereadores, retratados permitem à edilidade o regular andamento de suas atividades e restringe, ou pior, impede que o município possa manter sua regular atividade. Nesse parágrafo, dá para se entender que nós, vereadores, estamos, impedem que o município possa manter regular as suas atividades ou restringe. Em momento nenhum, essa casa impediu que o prefeito trabalhasse ou restringimos o trabalho desse prefeito. Tendo em vista que foi já passado por essa casa, novamente eu repito, mais de 3 milhões e foi aprovado. Rejeitado foi 300 e pouco mil. Tá? Recentemente foi aprovado numa extraordinária uma suplementação no valor de 331 mil. Tá? Então, essa casa eu não estou vendo em momento nenhuma restrição ou impedimento de trabalho. O prefeito ele tem que fazer um curso do que é ter adversário e saber o que é ter adversário. Porque quem já está na política há muitos anos sabe o que é ter adversário. Ele não tem adversário. Ele tem pessoas que mostram onde está o problema, ele não aceita e aí acaba havendo a crítica. Mas adversário político ele não tem. Aqui dentro ele não tem, porque ele nem imagina o que é um adversário político. Segundo momento, ele diz o seguinte: importante dizer que essa edilidade, que essa Câmara, é um órgão apenas de despesa, e nessa qualidade, caso fique sem algum crédito em seu orçamento, o prejuízo somente será interno. Já no caso da Prefeitura, entenda-se, a administração, caso haja ausência de crédito em seu orçamento, os prejuízos são incalculáveis, eis que executa diversos serviços em prol da população. Quer dizer, quem tem responsabilidade é só a Prefeitura. A Câmara não tem responsabilidade com credores, a Câmara não tem responsabilidade com seus servidores, a Câmara não tem responsabilidade com a sua administração interna. É apenas o Executivo que tem. Bem, o que eu posso responder ao senhor prefeito é o seguinte: ou a quem redigiu
esse papel aqui. Primeiro, a Câmara, quando ela colocou no orçamento o pedido orçamentário, nós estamos no mês de setembro e o nosso orçamento foi feito em cima da Câmara, do lado do Correio, onde que o nosso plenário dá 2 câmaras daquela. E o nosso orçamento foi em cima daquilo. Segundo, nós não tínhamos, naquele momento, a funcionária, se assim você me permite, Camila Parmegiani, que havia passado no concurso público e convocada, aonde ela tem os seus direitos como assistente administrativa, porque passou no concurso e ela faz parte hoje do quadro funcionário. Naquele momento, nós não tínhamos essas despesas extras. Então, nós devemos lembrar disso, que se pararmos para pensar, esse plenário dá 2 câmaras daquela, só o plenário, e uma funcionária efetiva dentro dessa casa. Quando essa casa pediu o valor de 30 mil, se você pegar que nós assumimos em janeiro, 30 mil para uma casa que é desse tamanho, com credores, aonde nós colocamos filmagem, aonde nós colocamos, olha a quantidade de ar-condicionado, aonde nós colocamos, tá? Hoje já está sendo transmitida ao vivo a nossa voz, aonde nós temos uma funcionária hoje realmente, no concurso público do Tão Abril, e nós chamamos uma funcionária efetiva, que nós não tínhamos ninguém efetivo dentro do quadro, aonde nós temos hoje uma Câmara que é uma das mais completa da região, em questão de tecnologia, de site, nós temos um site próprio da Câmara, nós temos pessoas que nos seguem. Uma Câmara hoje que pode-se dizer, uma Câmara completa com plenário, onde já foi usado pela escola, já foi usado pela saúde, já foi usado por vários outros departamentos do município, onde já foi usado pelo Conselho Tutelar, numa palestra onde esteve aqui o doutor Ailton Canato como palestrante. Hoje a nossa Câmara, ela não se restringe apenas a nós 9 vereadores, como era antes, que nem espaço nós tínhamos para conversar. Então, o prefeito, ele foi muito imaturo e infeliz, justificando, tá, que nós pensamos só em nós, porque nós deixamos a nossa emenda e a do medicamento e a da merenda escolar. Então, venha cá, eu vou dar-lhe a resposta que eu acho que ele tem que ouvir. Senhor prefeito, começa a agir um pouco com maturidade e vamos pensar no seguinte: contratar farmacêutico, contratar fisioterapeuta, contratar funcionário com uma folha de pagamento com 60%, 60,40 alguma coisa por cento, isso o nome que se dá é irresponsabilidade. Não há outro nome para essa conduta, a não ser irresponsabilidade. Não vai demorar para que os órgãos fiscalizadores aí fora batam na porta da Prefeitura de Turmalina e tranque tudo. Eu tenho dó, como eu venho dizendo desde o início, dos funcionários, apesar de que há uma hierarquia. Começa-se pelos grandes até atingir os pequenos. Mas, mesmo assim, infelizmente, as pessoas só vão aprender na dor. Existe um ditado bem claro: ou você aprende com amor ou com a dor. Turmalina vai aprender com a dor. Turmalina vai entender que aqui não existe pessoas de um lado ou do outro. Aqui existe, principalmente nesse mandato, que começou com o Tutão e vai terminar comigo, se Deus quiser, que desde esse mandato houve uma inovação nessa casa, de ideias, uma inovação na forma de agir e de procedimentos, onde a gente senta, a gente conversa, a gente discute ideias, que antigamente não existia. O prefeito tem que aprender a respeitar que a mudança começou aqui dentro dessa casa. Quantas pessoas que chamam essa casa de tenda, de circo, de lagoa, eu tenho dó dessas pessoas. Porque são pessoas
que não têm o mínimo de instrução. São pessoas que ouvem dizer. Eu fico muito feliz que o nosso vereador, nosso presidente Mirim, esteja nessa casa, que a partir desse momento ele vai estar acompanhando o nosso trabalho e ele vai ver como que funciona, ele vai poder transmitir aos colegas aí fora como realmente é o trabalho dessa casa, que é um trabalho com respeito, que é um trabalho em cima de lei, um trabalho de valorização aos profissionais e priorizando o município e não uma ou outra pessoa. Aqui não prioriza uma ou outra pessoa. Diante disso, naquele momento, prioridade não é farmacêutico, porque se arruma a solução, não corta-se. Qual que é a solução que foi sugerida aqui nessa tribuna? Conversa com o farmacêutico de Turmalina, faz meio período aqui, meio período em Fátima Paulista, ou 3 dias em Turmalina e 2 em Fátima. Arruma-se solução. Até porque foi falado numa rádio, eu não gosto de usar o termo mentira, mas vocês arrumam um sinônimo, é sinônimo, o professor Luiz Fernando que fala? É sinônimo, né? Para a palavra mentira. Porque eu não conheço outra palavra para pôr no lugar. Porque foi falado na rádio que a farmacêutica está de licença. Nós não temos outra farmacêutica. Nós não temos. Nós temos o farmacêutico Alisson. A pessoa, ela é formada em farmácia. No entanto, ela exerce um cargo de chefia. Ela não é farmacêutica do posto de saúde de Fátima. Se isso realmente for, tá? Foi ótimo que foi falado no rádio, todo mundo tem gravado. É um desvio de função gravíssimo. Se realmente foi como ele disse, ele mesmo deu um tiro no pé. Ele mesmo deu um tiro no pé. Porque ela está como chefe. Ela está contratada, a portaria dela é como chefe, não como farmacêutica. A formação acadêmica dela é a farmácia, mas ela não exerce no quadro como farmacêutica. Isso foi um tiro no pé. Tá? Isso foi falado numa rádio. Segunda questão, não é o momento de contratação de pessoal, é a hora de enxugar. Porque quem está no quadro vai sofrer as consequências. E como eu sempre digo, eu não vou me sentir responsabilizada. No entanto, naquele momento, nós tiramos tudo. Ele diz que nós desconfiguramos o projeto dele. Não, nós não desconfiguramos. Nós deixamos o que nós achamos que era importante. Medicamentos, tá? E a merenda, que nem isso ele havia pedido. O senhor pode olhar, os senhores têm aí a mensagem que ele mandou, ele não pede a merenda. Nós lemos o projeto e nós colocamos a merenda, porque ele não pediu merenda, não. Ele falou da merenda, só que ele não disse que era importante. É a mesma coisa dele dizer agora que a prioridade dele para o município é a pá carregadeira. Não, a pá carregadeira é muito bem-vinda para o município, muito bem-vinda mesmo, mas não é prioridade, não. Prioridade é saúde, é educação, é outros valores. Pá carregadeira não é prioridade. Até porque nós temos uma recente aqui dentro do município. É bom, é ótimo, mas não é prioridade. Então, as nossas prioridades estão sendo divergentes. Eu acho que as prioridades do prefeito estão sendo divergentes. Nós temos que agradecer ao governo que deu essa pá carregadeira para todos os municípios, mas não é a prioridade do município, não. A prioridade do município é outra. Mas, diante de tudo isso, conversando com o jurídico, conversando com os colegas, a Câmara de Vereadores tem um poder, que é o poder de derrubar o veto do prefeito. Ou a gente permanece com esse veto e fica derrubado tudo, o que nós tínhamos aprovado, que era os 60 mil para a compra de medicamento, tá? E os 10 mil para merenda, ou a gente derruba o veto dele e a Câmara, nós vereadores, a presidente e nós vereadores aprovamos o medicamento e a merenda escolar. Então, eu faço esse pedido aos senhores. Vamos derrubar o veto do prefeito?
Vamos aprovar esse veto? Nós temos esse poder. Nós derrubamos o que não precisava. Não precisa de funcionário agora. Agora, remédio a população precisa. A população precisa de remédio. A população não pode pagar o preço de uma administração de quem é inconsequente, de quem está com birrinha. Ou você me dá o bolo inteiro, ou você me dá o pedaço, eu quero o bolo inteiro. Já que você não me deu o bolo inteiro, então um pedaço eu não quero, que o pedaço seria o medicamento para o povo e a merenda escolar das crianças. Então, eu convido aos senhores a derrubar esse veto. Por enquanto, muito obrigada. Na ordem do dia, nós discutimos, então, sobre o projeto 031, de 29 de julho de 2019, né? Nós discutimos e agora nós vamos colocar em votação o veto, né? Nós vamos estar colocando em votação o veto. Ele foi lido na íntegra, como exige o regimento interno, e nós vamos estar votando. Os vereadores que são a favor que permaneça o veto, permaneça como estão. Os vereadores que discordam do veto, que se levante. O veto foi quebrado por unanimidade dos vereadores presentes. O doutor Rodrigues está dizendo que eu não preciso votar, mas, doutor, com todo o respeito, numa situação dessa, eu não consigo ficar sentada. Perdão. Não adianta, eu não consigo ficar sentada. Então, nós aprovamos, tá, o medicamento para a população e a merenda escolar das crianças. A Câmara Municipal de Turmalina acaba de aprovar o que o prefeito havia vetado. Na ordem do dia, temos também o projeto de resolução número 0003/2019, de 6 de setembro de 2019. Dispõe sobre a alteração do regimento interno da Câmara Municipal de Turmalina, a autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, composta pelos vereadores Antenor Alves Pereira, Jackson Pereira de Oliveira, Moisés Erequias da Silva e Selma Marta Pinheiro. É a segunda discussão e segunda votação. O projeto de resolução 003/2019 está em discussão. Bem, gente, esse projeto a gente vai estar reformulando. Primeiro, eu quero deixar bem claro o seguinte: o legislativo é uma casa de leis e aonde ficam os políticos. Cada um tem uma forma de pensar. Não é do dia para a noite que você consegue reunir 2/3 da Câmara para você fazer uma alteração. O regimento interno, para você mexer, você precisa de 2/3 dos vereadores e tem que ser em 2 votações. Então, nós vamos começar por aí. Diante de tanta polêmica que existiu, e mesmo novamente frisando,
Não acho que o regimento interno esteja errado, de forma alguma. Temos como provar que, desde que nós podemos tirar a leitura da ata e passar para a Secretaria Administrativa, isso já mostra que nós não estávamos errados. Nós não precisamos fazer leitura da ata. Isso já mostra que nós não estávamos errados, que nós não estamos errados. Mas isso é assunto para outro momento. No entanto, diante de pedidos de colegas vereadores que fizeram documentos, tento ser a mais democrática possível, conversei com todos os vereadores, todos acabaram chegando de um acordo. Então, nós estamos passando por esse projeto de resolução até que o nosso anteprojeto da reforma total do regimento interno, que é de 2001, esteja pronta, nós vamos nos adequando. Conseguimos uns 2/3, eu acho que vai ser unânime a aprovação, né? Com muita conversa, com muita explicação, e nós vamos estar, então, fazendo essa reforma através dessa resolução. Mas, novamente, deixo bem claro que defendo o legislativo e o nosso regimento nós não ultrapassamos em momento nenhum, a partir do momento em que a ata não precisa ser lida, então não há o que se discutir em falar em crime aqui dentro. Tá bom? O projeto de resolução 003/2019 está em segunda votação, que se trata da alteração do regimento interno da Câmara Municipal de Turmalina. O vereador que concorda, permaneça como está, o que discorde, se levante. A resolução foi aprovada por unanimidade dos presentes. A segunda votação. Na ordem do dia, temos protocolado também um projeto de decreto do Legislativo número 002/2019, de 23 de setembro de 2019, dispõe sobre a concessão de título de cidadão e das outras providências. Autoria da presidente e vereadora Selma Marta Pinheiro. O projeto de decreto legislativo 002, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão, é para o deputado Cauê Macris. Eu gostaria de estar falando um pouquinho para vocês sobre o assunto. Cauê Macris hoje é presidente da LESP, ele é do PSDB, e já há alguns anos a gente vem conquistando, através de outros vereadores, no caso Carlinho Pinheiro, que trabalhava para ele, nós conquistamos o Fiesta Sedan da Saúde, nós conquistamos a Sala dos Troféus do Campo Sebastião Correia, tá? Nós conquistamos o alambrado, nós conquistamos todo o calçamento, nós conquistamos, através desse deputado, vários recursos na infraestrutura do município e recapeamento de asfalto. Conseguimos agora, recentemente, a quadra, que vocês sabem, o motivo, a questão da quadra, que nós ganhamos R$100 mil para a reformulação da quadra no distrito de Fátima Paulista. E, recentemente, estivemos no Palácio, junto com alguns colegas que trabalharam para o deputado, o Maninho e o Lero, que trabalharam para o deputado, e fomos convidados nessa semana que ele ficou como governador, e ali nós conseguimos algumas coisas, mas eu sou meio que precavida. Eu sou daquele tipo, a hora que chegar a gente fala. Enquanto não chegou, não vamos falar nada, porque, né, a gente só tem que falar a hora que tem na mão, né? Então, vamos aguardar. Então, eu conversando com os colegas, conversando com a mesa, eu acho que isso não custa nada para a Câmara, o reconhecimento. E até falo para os senhores, cada um tem seus deputados, que contribuíram para o município, que façam o mesmo, porque
é uma homenagem que nada mais justo do que a gente homenagear quem está ajudando a nossa casa. Se está ajudando a nossa casa, vamos fazer homenagem. Conversei com o Cauê, porque eu já tenho uma certa liberdade de falar com ele assim, e disse: deputado, eu estou pensando em conversar com os colegas e transformar o senhor num filho de turmalina. Ele me abraçou e disse: olha, ele me chama de Selminha, por incrível que pareça. Ele falou: olha, Selminha, se tem uma coisa que mexe comigo é esse tipo de situação, porque não há dinheiro que pague um reconhecimento. Então, eu acho que é por aí a situação, e, diante disso, eu propus o decreto legislativo, né, 02. Ele continua em discussão. Está em votação. O vereador que concorda, permaneça como está. O vereador que discorda, que se levante. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Também temos na ordem do dia o requerimento número 0046/2019, de 25 de setembro de 2019, o envio do relatório completo de apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente a 2018 e o parcial de 2019. Autoria da presidente e vereadora Selma Marta Pinheiro. Está em discussão o requerimento 0046/2019. Também vou dar uma elucidada sobre esse fato. Bem, nós tivemos nessa casa, passou por essa casa, um projeto que o prefeito, ele pediu a revogação do artigo 65 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. E na mensagem dele, ele disse que era um apontamento do Tribunal de Contas. Esse projeto não pode passar por essa casa, porque ele já foi votado em março deste ano, e ele não pode voltar no mesmo ano. Então, por isso, ele não vai entrar em pauta, ele vai ser devolvido ao chefe do Executivo, dentro dos termos regimentais e com parecer jurídico. Tá? Mas, diante do pedido do senhor prefeito, que ele deixa bem claro que, se a gente tirar o artigo 65 do Estatuto dos Servidores Públicos, estará resolvendo uma situação na mensagem dele, tendo em vista que houve um apontamento pelo Tribunal de Contas. Daí, foi feito o pedido por mim, para que ele envie para nós o relatório completo dos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente a 2018, parcial de 2019. Não acredito que esses 10% seja a causa do problema que está no município. Eu quero deixar bem claro a minha posição, como eu sempre deixei. Para você ser professor, o mínimo é você ter o seu diploma de professor. Para você ser dentista, o mínimo é você ter feito a faculdade de odontologia. Para você ser advogado, o mínimo é você ter feito o curso de direito e ter passado no exame da ordem. Esta é a minha posição. No entanto, quem sou eu para retirar direitos de funcionários? Não fui eu que fiz a lei. Não fui eu que fiz o artigo 65 do Estatuto dos Servidores. Se for rever o Estatuto do artigo 65, vai ter que rever do motorista, vai ter que rever do enfermeiro, vai ter que rever de todo mundo. Porque o Estatuto está falho em todos os setores.
em todos os setores estafários. Agora, não vai ser, nós precisamos consertar? Com certeza. Mas então vamos fazer o que nós estamos fazendo aqui na Câmara. Nós já estamos com o anteprojeto refazendo todo o regimento interno. Vamos refazer tudo, não só uma situação. Nós estamos fazendo uma situação em regime de urgência, até aprovar. Agora, retirar apenas de uma determinada categoria de pessoas e deixar o restante, não. E as professoras que já foram incorporadas 10%? Como que fica? Elas têm direito a mais do que os outros? Porque os delas já está incorporado. Elas não teriam que ter o diploma de professoras, eu pergunto aos senhores? Ou qualquer um pode entrar na sala de aula e dar aula? O delas já está incorporado, os 10%. Seria justo a gente tirar dessas pessoas que estão aqui? Porque os da professora já incorporou. Então, gente, antes de falar qualquer bobagem na rua, vamos pensar. Principalmente nós, vereadores, e o vereador Mirim que está aqui nos assistindo. Nós vamos lá e vamos tirar de um estatuto de meia dúzia de funcionários que, por dever, eles têm que ter aquele diploma. Eles têm que ter. Eles não mereciam receber. Só que as professoras também não merecem receber. Elas é obrigatório ter o diploma de professora. Como que vai dar aula sem diploma? E por que elas estão com os 10% e os outros não podem ter? Então, vamos rever tudo, se tiver que rever. Ou deixa como está. Se for para beneficiar uma categoria, ou beneficia todas, ou não beneficia ninguém. Esta é a minha posição diante disso. Mas esse projeto não entrou, tendo em vista que ele entrou em março, com essa mesma justificativa, nós não aprovamos, com essa mesma justificativa que eu estou dando hoje para vocês, nós não aprovamos, e matéria que já entrou no exercício no ano, não pode novamente retornar. Então, eu peço ao senhor prefeito que ele tenha um procurador jurídico e ele tenha um contrato com um advogado, que eu não sei se é de assessoria, se é de advocacia, o que é. Só que é um advogado, que ele aproveite bastante esse contrato desse advogado que está lá, que não mande só os 2 pés em nós, mas que também leia o estatuto, o regimento, entenda da situação, para saber que não pode entrar matérias 2 vezes na Câmara. É o mínimo que o advogado contratado dele deveria saber, porque o que está efetivo parece que está encostado. É o mínimo que o advogado contratado dele deveria saber, porque o que está efetivo, que é efetivo e está encostado. Então, o artigo 65 não se passa na casa, já foi devolvido ao senhor prefeito, mas se trata dessa situação. É um assunto para se falar que se trata de estatuto dos funcionários públicos. Tá? Continua em discussão, daí surgiu o pedido de todos os apontamentos, porque ele alega que foi um apontamento. Então, eu quero saber aonde estão todos os apontamentos, porque não é possível que venha apontamento só em cima disso. Tá? Então, continua em discussão o requerimento 046. Está em votação. O vereador que concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se levante. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Também na ordem do dia, protocolado o requerimento número 0047, autoria do vereador Luiz Fernando Marim, pedindo informações sobre realização das provas para a seleção do Conselho Tutelar Municipal. O requerimento 0047, da autoria do vereador Luiz Fernando Marim, ele pede informações sobre a realização das provas para a seleção do Conselho Tutelar. Está em discussão o requerimento.
Senhora presidente, no momento oportuno, a senhora já colocou a situação do Conselho Tutelar da prova de seleção, que é uma das fases na verdade, de seleção para candidatos ao Conselho Tutelar. Então, diante de um estranhamento, eu estou solicitando qual foi a empresa que ganhou a licitação, de que forma que essa empresa foi contratada para desempenhar essa função para realizar a seleção, e os documentos relativos à precedente contratação, e, inclusive, dizer qual foi o motivo da anulação do procedimento, tendo em vista que todos sabemos que houve a prova, surgiu aí as pessoas que passaram no processo de seleção e, posteriormente, como eu já disse, num ato estranho, passível de esclarecimento, todas as inscrições foram deferidas. Então, é um requerimento solicitando essas informações para ficar claro essa situação. Senhor vereador, se o senhor me permite, eu fui procurada por algumas pessoas e eu gostaria de deixar bem registrado nessa casa que uma das nossas funções é fiscalizar. Então, eu conversei com a pessoa e pedi para que procurasse o Ministério Público, tendo em vista que o Conselho Tutelar, ele é comandado, vamos dizer assim, ou pelo menos acompanhado, pelo Ministério Público, e nós, como vereadores, nesse caso, nós não temos que abraçar uma situação que não é nossa, a não ser esses pedidos de informações. Agora, nós temos que esclarecer, e da minha parte, em nome dos senhores, eu pedi para que procurasse o Ministério Público. Tá bom? O requerimento continua em discussão. Está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorde, que se levante. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Sem mais nada a tratar, agradeço a presença de todos. Muito obrigada e boa noite.